Prezados irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nossa casa, que sempre nos recebe com muito amor, muito carinho. E hoje nós temos a honra de receber novamente a nossa querida Doroteia, a trabalhadora do nosso mar de Londrina. E o seu esposo, que deve estar por aí, que é o médico de transporte dela. Então já te agradecemos, Doroteia, por ter deixado o conforto do seu lar para estar aqui conosco nesta noite. E, infelizmente, com o momento que nós estamos vivendo, né? O horário nós mudamos, no caso das recepções, mas se Deus quiser, semana que vem, vamos estar de volta no nosso horário das 20h30. Mas vamos nesse instante elevarmos os nossos pensamentos buscando a figura sublime de Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos dentro desta casa, que sempre nos envolve em vibrações de amor e de paz. Mas também te rogamos, Jesus, que abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa terra, que passa por um momento difícil e nós necessitamos do teu socorro. Permita, Jesus, que a espiritualidade amiga possa estar trabalhando para que nós possamos vencer esses momentos difíceis por que passamos. Que a tua paz, Jesus, possa permanecer em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Com esta prece nós passamos a palavra a Doroteia. Boa noite. É sempre uma bênção estarmos em uma casa espírita, porque também é a casa de Jesus. E nessa noite, nós que nos aproximamos aí do mês de maio, que lembra tanto as mulheres, as mães, nós vamos falar dela, Maria, um anjo feito de luz. Desce do céu, por misericórdia divina, um anjo do Senhor. Dará a impressão de que um anjo degenerou ou regrediu em sua ascensão cósmica. Porém, não se trata disso. Nós nos referimos à descida do plano espiritual, levada agora ao turvelinho carnal, o que fez ela, Maria, pela força da renúncia em favor de todas as criaturas. É a descida das claridades espirituais às sombras do planeta, com um único objetivo: o de ajudar por amor, de servir em todas as direções, sem as exigências que nós, homens comuns, temos. Maria de Nazaré, que todos nós conhecemos e amamos como roteiro de luz para nossos passos, desceu plano a plano, sem o choque de ansiedade de servir, porque pode ter certeza que para vir aqui, com esse trânsito que peguei, fiquei ansiosa. Maria não tinha ansiedade de servir. Para ajudar sempre na correspondência da fraternidade pura. Então, nessa descensão, no sentido da descida, em cada estágio que ela passou, ela organizou trabalhos para o aprimoramento das almas. Então ela objetivava, como centenas de outras companheiras do seu plano, que nós conhecemos hoje como servas de Maria, organizar um ambiente, a atmosfera da Terra, ou seja, no sentido de poder descer futuramente o Rei de todos nós, o pastor da humanidade inteira. O Cristo de Deus era um sol
fundindo-se em todas as linhas do amor do Pai, para alimentar os homens e conduzi-los à alegria imortal. Maria foi o instrumento divino para o aparecimento do grande Mestre, que por vontade do Senhor se fez anunciar pelos luminares terrenos. Não há condição humana, mesmo entre a mais elevada inteligência entre nós, que possa escrever sobre Jesus, sem que nós corramos no erro de diminuí-lo, porque ele é uma portentosa figura. Ele transcende todas as habilidades terrestres, confunde toda a sabedoria dos mais sábios homens da terra, porque ele é o Cristo cósmico. Então Maria desceu revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que universaliza todo o bem que se possa entender como sendo a verdadeira caridade. A civilização da sua época não compreendia uma convergência total em favor de todos os povos da terra. Até hoje, Maria, mãe de Jesus, se configura no reino da terra como um símbolo, do modo pelo qual nós entendemos a simbologia, e não como um caminho exemplar que deve ser seguido na formação dos mais elevados sentimentos de fraternidade. Essa estrela que desceu dos céus com uma mensagem de esperança para todas as raças humanas é aquela que caminha à frente, nos ajudando a seguir suas pegadas, a nos integrar no grande rebanho do seu Filho amado. A Galileia, agora vista pelo plano espiritual, passou a ser uma zona de segurança. Foi feita toda uma limpeza fluídica para receber a estrela de primeira grandeza, o muito anunciado Messias de todos os profetas, principalmente de Isaías, que viu todo o cortejo messiânico do Cristo e o seu monumental trabalho de renovação dos costumes. Então a Palestina tornou-se agora um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. O mar da Galileia desprendia aroma de suas águas, um aroma encantador. Então não era apenas oxigênio puro, com ele dava para notar, para sentir a vinda de uma esperança diferente, como sendo uma mensagem anunciando a felicidade. Falanges de espíritos nobres desciam e subiam, na mais expressão comum desse termo na época, como vindas das estrelas mais iluminadas, em expressivas trocas de quê? De energias divinas, a influência de Deus na Terra. A ordem do mundo espiritual superior era de convergir as forças para Nazaré. Então legiões de espíritos angelicais espalhavam-se por todos os recantos da cidade, e todos os reinos da natureza eram estimulados. Então era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer a carne, para reencarnar e para comandar então no corpo físico como mãe do Divino Mestre. Essas luzes benfazejas atingiam aí as profundezas da terra, lá onde nascia o Rio Jordão, e enriquecendo as águas com os seus fluidos altamente sutis de natureza divina, manifestando agora um clima de paz até em Damasco, que ficava nas cercanias. Os enfermos parece que pressentiam, que sentiam algo diferente. Eram tomados agora de grande esperança. Então toda a Galileia estava em profusão de luzes espirituais, nunca antes concebidas.
esse espírito, que haveria de se chamar Maria, já se encontrava na atmosfera da Palestina, com o cortejo, como já dissemos, de outras almas iluminadas com a grandiosa missão de amar. Quem viveu na época sentiu de perto o que nós agora estamos descrevendo. Quem respirou aquela atmosfera, esses dias nós estávamos assistindo uma entrevista do Chico Xavier lá com a Hebe, né? E a Hebe, de repente, ela começa a chorar. Então, quando a gente entra na psicosfera dessas almas iluminadas, a gente sente algo diferente, que não dá para descrever. Assim fora com Maria, quem vivera aquela época. Então, muitos dos que viram a luz, nela não acreditaram. Isso faz lembrar a fala posterior de Jesus: bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Não se acredita na verdade por argumentos, mas por maturidade. Já se passaram mais de 2000 anos. Aquele ambiente lá que nós descrevemos de alegria, de paraíso celestial, foi com o tempo desaparecendo, somente ficando a lembrança do Mestre e dos seus seguidores. O que já nos alegra muito, enche nossos corações de esperança pela mensagem que ficou. A doutrina dos Espíritos, ela tem uma grande responsabilidade de fazer voltar este ambiente do cristianismo primitivo, de despertar nos corações essa mesma fé, esse mesmo amor lá dos primeiros discípulos. Maria é fração divina do amor de Deus, que desceu à terra para nos ajudar a crer na grande esperança. A sua vida é cheia de beleza moral, capaz de nos ajudar a remover todas as imperfeições. Então, quando um homem entre nós ele é virtuoso, a gente admira, ao lado das qualidades superiores. Mas pode ser que ele tenha defeitos, né? Como nós temos realmente nesse mundo de provas e expiações. No entanto, esse homem que já aspira ao bem, ele está a caminho da perfeição, meta de todos nós, de todas as criaturas. A mãe de Jesus, porém, estava numa outra faixa de evolução, tendo sido por excelência escolhida. Por quê? Por ser um espírito altamente evoluído. Então, esses caminhos que ela já havia percorrido como mulher e como mãe, como esposa e como filha, como irmã de todos que lutam como estagiários, e ela então conquistou a si mesma. Maria foi escolhida no reino dos céus, chamada ao torvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres a acompanhavam nessa descida e a acompanharam do abrir ao fechar dos olhos. E ela, no silêncio da sua candura, ela percebia todo esse cortejo dessas elevadas criaturas próximos a ela. Cientificou-se da sua missão na carne, junto àquele que é a luz do mundo, que ilumina todos os seres da terra. Então foi decidido no mundo espiritual que Maria deveria nascer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados a esperavam para essa grandiosa e honrosa missão. E foi quase no centro da Palestina, na Galileia, que baixou essa ave de luz, Nazaré, a cidade que lhe serviu de berço, que fica ao lado do Monte Tabor, símbolo da força mediúnica fornecida depois pelo nosso Mestre Jesus. Nazaré, essa pequena aldeia, não muito distante do lago de Genezaré, em lindo vale, então situado nessa região baixa da Galileia, cultivava oliveiras e figueiras. E ali agora as flores pareciam que estavam sendo cuidados pelos deuses. A formação, a beleza estava diferente. Tinha uma fonte onde todos buscavam água. Essa fonte depois ficou conhecida como fonte
da Virgem de Nazaré. Ali atraía muitos turistas e muitos eram curados quando bebiam a água ou quando se banhavam com ela. Ali a beleza existia em todas as criaturas. Era assim um ambiente espiritualizado e à época era comum as famílias se visitarem e trocarem experiências. Parece que a gente revive aqui os cafezinhos lá no seu Hugo, não é? As experiências espirituais, os fatos espirituais. E assim se falava das profecias, despertando nos corações esperança da grande promessa. Então rasga-se os céus de Nazaré, o véu entre o mundo físico e espiritual, porque os espíritos, como dissemos, estavam se movimentando, aventando ideias, sementes de luz na atmosfera daquela cidade que fora escolhida, para tomar um corpo tangível, um espírito de alta hierarquia e trazer para os homens a dimensão do amor de Deus. Nazaré, essa simples nesga de terra, nas encostas dos montes, estava predestinada agora a ser o centro de força espiritual, capaz de renovar e de sustentar o mundo inteiro. A Palestina seria o berço onde o sol maior, onde o Messias prometido por todos os profetas iluminaria o Oriente em preparo para que o Cristo de Deus pudesse ser visível, onde ele iria transitar e sintetizar o amor, um pergaminho que acendeu e que continua a acender luzes em todos os corações. Um fenômeno cuja força encontrava no ar, nas águas, nos raios do sol, foi registrado por todos os camponeses, por todos os sacerdotes. As plantações de Nazaré começaram a multiplicar os frutos. Os cachos de trigo, eles estavam parecendo ouro e estavam tão carregados que chegavam a pender. A etiologia daquela força nos campos de Nazaré ninguém conhecia. No entanto, existe uma coisa chamada intuição, e era como se fosse uma intuição coletiva, mostrando aí que era o preparo para a vinda do Messias prometido, anunciado pelos profetas. E verdadeiramente era. Se alguém tivesse olhos para ver, não acreditaria que o tempo, que o espaço abriram os braços para a humanidade, como que um milagre da vida. Milhares de espíritos, desde os mais elevados, até os que se encontravam no reino da natureza, todos, até as almas primitivas, trabalhavam sob a ação de Deus, abrindo agora a luz para o mestre dos mestres descer com seu fulgurante cortejo. E entre nós então estaria o sol se transportando do plano espiritual para o chão áspero da terra. Toda a criação vivente então sentia o aproximar da felicidade. Todo esforço foi feito para que o Cristo nascesse. O casal de nobre porte se encontrava em sua simples residência, consciente das promessas que havia feito ao plano espiritual da programação reencarnatória, porque o mundo agora, naquela época, também se encontrava cheio de malfeitores, haviam as guerras que devastavam o Oriente, a escravidão ainda se impunha, por assim dizer, e, como com o pedido do mundo espiritual, eles aqueceram de receber esse Espírito. Então, havia esperança, porque o Cristo estava vendo o vindo e ele estava atendendo aquele pedido de socorro que vinha da terra. Então, tudo é feito dentro de um determinado espaço de tempo.
que a ordem nos pede, e era o desejo dele vir pessoalmente, ouvir ali o choro, o ranger de dentes, e instruir as criaturas lado a lado. Então, ele viria para deixar a melhor lição de todas. Por um espaço de tempo que nós não podemos nem sequer imaginar, também submeteu-se à operação de descida. Era o sol divino descendo à terra por caridade. Ele, a soma de todos os mestres, deixou o fulgor da sua residência de luz para caminhar entre os homens nas trevas. Notavam-se então 3 seres agora, luminares da eternidade, trazendo com todo carinho um espírito, para se revestir de um corpo na terra. O nome seria Maria, que tomou por empréstimo aí o cognome depois de Nazaré. Luzes circulavam nos casebres dos pais que iriam a receber. Falanges de espíritos conscientes dos deveres, que ainda transitavam aí entre os homens, que estavam ali nas aldeias também. Agora esses espíritos se ajoelharam naquele instante, diante de tanta grandeza. Estavam todos em prece, orando, curvando a cérvix, e assim reconhecendo e atendendo o anúncio dos clarins da eternidade. A cidade de Nazaré estava sendo visitada por viajantes de vários planos. Tudo se agitou na estrutura da comunidade, a alegria dominou os corações. Maria, olhem a evolução, ela iria reencarnar, ou seja, ela já ia nascer. E ela entra em espírito enquanto nós dormimos, no processo reencarnatório. Naquele instante, ela em espírito, adentra o lar, que deveria ser o seu logo mais. Se ajoelha e faz uma prece que vamos passar para vocês. Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos meus compromissos firmados, com todo o meu sentimento de obediência, naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade. Para mim, constitui grande honra fazer parte dessa caravana da fraternidade, que deverá descer à terra, para que o céu se faça nos corações dos homens. O meu ardente desejo de receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimento esse anseio divino no peito, aspiro a ele, e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas de conviver com ele, nas linhas evolutivas estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui um acontecimento acima da misericórdia. Isso é o amor a me visitar o coração, transborda o meu ser. E aí ela vê os 3 espíritos e agradece nessa prece. Estou sendo amparada por 3 dos vossos mais elevados agentes. Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses seres iluminados como canais que me educam, que me instruem, que me preparam para esse aprendizado de amor. Ela continua a prece. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como Rei, como Libertador, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que eu devo dar de coragem, de paciência, de trabalho e de amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes. E se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs da terra, que eu seja uma simples mulher, que nunca fuja ao dever, sei e sinto que estou diante de uma batalha, em que adversários vorazes terei, onde
se gera o orgulho, o egoísmo ainda domina, onde se alastra o ódio, onde cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para que essas duas criaturas, os pais que me abrem a porta, que eles tenham firmeza no seu coração e que eu, ao encontrar o Messias, que as minhas emoções, Senhor, não perturbem o meu compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade de outras mães. Logicamente, lágrimas desciam, era muita emoção, e aquela pequena residência que iria receber tornara-se quase como que um céu, todo iluminado. E então, essas três presenças angelicais, que parecia brilhos mais fortes que os holofotes, despejando essa claridade em todas as direções, Maria também inundada de luz, agora elas curvam também diante do que ali ia acontecer, que ela realmente iria nascer. E lá então, ela ouve nesse instante um canto como se fosse hinos de glórias. E aquelas luzes iam faiscando como se fossem mãos fluídicas até ela. E a família escolhida tinha sido avisada pelo processo do sono. Eli e Ana, em desdobramento, foram levados para essas regiões espirituais altamente dignas e cientificados do nascimento da filha. E que ela então trazia na sua programação a vinda do Messias. Então aquelas entidades ouviam aquele clamor. E à frente dessas duas entidades tinha a entidade Gabriel, portadora de todas as qualidades de mestre, revestido logicamente de intensa luz. Os sentidos nossos não poderiam captar, e falou com simplicidade, na acústica da consciência, falou aos pais sobre o livre-arbítrio. Se é da vontade de Deus que essa vontade, disseram os pais quando foram em desdobramento, se cumpra em nós. Em vossos braços de paz iremos depositar e assistir um Espírito que pela herança da carne será a vossa filha do coração, alma lapidada pela força do amor, que percorreu várias pátrias e que sintetizou em si todas as virtudes conhecidas na terra e desce até ela para agora testificá-las, vivendo o amor em suas irradiações mais altas, para que o Cristo de Deus tome corpo nesse ambiente de luz. Não sejais fracos nas suas decisões. Não vos esqueçais dos compromissos com a filha que haverá de nascer pela força do vosso amor. Ela é um anjo, por isso escolhemos o tema, anjo de luz. Ela é um anjo a revestir-se na roupagem de carne. Tomai todas as providências para que ela não saia da escola dos sentimentos nobres, aquela destinada a ser a mãe de Jesus, se identificava agora com os futuros pais por processo de amor. Os primeiros laços foram atados pelas mãos sábias dessas três colunas espirituais enviadas de Deus, mas ao se prender pelos laços da encarnação, olha a humildade desse espírito. Ela pede que ela seja esquecida todas essas suas virtudes. E enquanto ela desceu plano a plano, ela trabalhou durante toda a gestação de Ana. Ela não parou, Maria, sequer um minuto de trabalhar, porque ela não queria vivenciar a inatividade. Ela formou grupos de trabalho em labor produtivo. Ela pediu que quando internada na carne pudesse esquecer o saber justo dos milênios. E assim se deu. Integrou-se em um engenhoso trabalho de esclarecimento espiritual a criaturas ignorantes, e assim
os espíritos retardatários foram sendo esclarecidos. Para quê? Para preparar a psicosfera, né? Como se fosse, na linguagem comum, uma limpeza espiritual. E assim, esses 3 seres que acompanhavam, tinha um que era o maior dentre eles, João. Mas um espírito angelical abre os olhos no solo terreno, sem que houvesse opressão para o seu ingresso na carne. Veio pelo convite e pela força do amor. Nazaré vivia uma festa espiritual, com todos esses espíritos ali presentes. Espíritos de alta categoria trabalhavam nos confins da terra para preparar a vinda de Jesus. É uma colaboração que nós espíritas conhecemos como colaboração fluídica. E agora a harmonia respirava em Nazaré. Qualquer um poderia pressentir o enxerto de luz nas moléculas de ar. Ana já se encontrava agora no leito. E ao seu lado 2 senhoras, as parteiras, auxiliando. O espírito Gabriel adentra o recinto e disse: o nascimento de Maria será preâmbulo da vinda do Messias. Gabriel também faz uma prece. E ao lado dos seus 2 companheiros, ele então, esses 3 espíritos se encontravam apostos no quarto. Estavam ali como se fossem sóis, capazes de reproduzir a própria luz. Ana já estava quase inconsciente, perdendo os sentidos. A parteira sentia aquelas presenças, estava feliz. Nem sabia ela do trabalho sagrado, elas que estavam fazendo. Por esses traços, pode-se conceber o trabalho desses espíritos superiores, para que nós tenhamos a certeza da vida além do túmulo e de que as faculdades não se desenvolvem de uma hora para outra. Elas desabrocham em clima, como aconteceu com Maria, com Jesus, em milhões de anos. Mesmo que a razão não participe, porque é força de Deus a despertar nos homens a luz, a clarear os espíritos. Todos aqueles ali surgiram como verdadeiros profetas, como sábios. Eles se destacaram nas áreas do progresso. Eles tiveram que trilhar o caminho necessário após esse despertar das faculdades. Então a criança de Nazaré, Maria, já estava formosa, e as notícias passavam de boca em boca. As visitas à casa de Ana começaram a ser constantes, porque se espalhou a notícia dessa menina que seria predestinada a ser a mãe do Messias. Então muitos acreditavam nessa promessa de Deus por intermédio dos homens. No entanto, outros se faziam de surdos, não é normal. Certa feita, 3 rabinos, muito interessados no assunto, visitam a casa a fim de conhecer a menina. Todo ser altamente evoluído tem inspiração dos céus. Salomão, Moisés. Se Deus enviou um ser como os que falam, deve falar pela sua boca, disseram os rabinos. Coisas maravilhosas, e deve testificar a sua missão. Na realidade, eles foram tirar a prova, foram testar. Do lado do mundo invisível, ela estava sendo preparada. Maria, por ser infante, foi tomada por uma estrela naquela visita, por uma estrela de primeira grandeza, indescritível. Da sua boca infantil fluíam luzes que não dá para narrar. Magnetismo acompanhava a sua fala com os rabinos. E então, aquilo invadia o coração deles. E o rabino fala o seguinte: minha filha, que Deus abençoe sempre o seu coração. Que esse mesmo Messias que haverá de vir, tome a tua boca e nos fale das verdades eternas, de modo que nós possamos aí entender o que o nosso coração assinale, a presença dos céus na terra.
Maria então se assentou e começou a falar. Falar dos montes, dos ventos, do riacho, da água. Dizer que Deus deseja de nós e, é claro, dos rabinos. A água, quando corre nos riachos, disse ela, está sempre louvando o Senhor, por encontrar caminho livre, visitando toda a terra, e as árvores, animais, os homens que precisam dela. Há silêncio durante a noite no meio de todos os animais quando não surgem os perturbadores. Pelo que notamos, disse Maria, ainda infante, as coisas que Deus fez, deseja de nós o melhor, e é aos outros que devemos fazer. Toda discórdia no mundo é falta de respeito pelo direito dos outros. Há fome em certas casas, a causa é desperdício de muitos. Há nudez, porque muitos têm o supérfluo. Há lares muito bem aquinhoados, e outros se revoltam pela pobreza, pela frieza e pela preguiça de muitos. Há escassez de amor no coração das criaturas. Mas o Senhor do céu e da terra vai enviar brevemente seu Filho para restabelecer todas as coisas. E não o enviará para os mandatários, nem no conforto dos palácios, porque essa gente não tem coragem de falar a verdade contra ela mesma e dificilmente colocará um filho do coração sob a direção dos templos e da tutela dos sacerdotes, porque esses também, infelizmente, vão para o lado do ouro e nunca deixam de ouvir os reis e os poderosos. A verdade é difícil de ser aceita, conquanto muito solicitada. As misérias humanas estavam recebendo agora eles lições de uma criança que ainda não conhecia outro lugar senão a sua pequena aldeia. De onde vinha tanta sabedoria? Ela verdadeiramente tinha razão. Eles, rabinos, estavam acomodados, desfrutando, do que eles tinham. Era, por assim dizer, desfrutando dos trabalhadores. Tudo isso agora passava na mente deles. E a menina percebe que um dos rabinos está chorando. E diz, por que choras? Não fala com os anjos? Eles não confortam o teu coração? Mamãe me diz que os rabinos são filhos de Deus e que conversam com ele. O rabino não pôde conter a emoção. Minha filha, não tenho a graça de falar diretamente com os anjos de Deus, mas às vezes somos inspirados por eles. Recebi hoje essa graça, porque falei com um anjo, reconhecidamente um anjo. Se de hoje em diante eu for desprovido da palavra, da audição, de todos os tipos de enfermidade invadirem meu corpo, se os meus olhos se fecharem, se todos os meus amigos me abandonarem, se eu for colocado num cárcere, vindo a morrer, morrerei com a mesma alegria que sinto neste momento, porque tenho a certeza que estou com um anjo nos meus braços. Rogo ao Senhor que te sustente sempre no desempenho da tua missão. Agora, acredito, verdadeiramente, está vindo o Messias, de que tanto falam os profetas. Maria sai dos braços ali do rabino. Pelo que ouço falar, principalmente da boca dos teus pais, é tua missão de ser mãe do Messias prometido, que deve vir da linhagem de Davi, ostentando a coroa de rei do mundo. Se isto acontecer nessa cidade, disse o outro rabino, como que ele vai ser reconhecido como tal? Como que ele vai fazer esse trabalho para implantar o reino? Ele está querendo levar para o lado aí dos interesses materiais. E ela, com toda a meiguice, pela sua evolução espiritual e dominada por essa luz que estava a inspirá-la, ela responde para esse rabino, com certeza que devo ser mãe, e se for do agrado de Deus, o serei com o maior prazer. Deste ser que transcende todos os nossos raciocínios, mas devo chamar a atenção de todos, pois que a maternidade não mora somente nos liames da carne,
ela avança em diferentes direções. E para que possais conhecer este ser, ele virá, disse Maria, nunca antes visto, fazendo prodígios, dando vista aos cegos, levantando caídos, ressuscitando mortos, devolvendo a palavra àqueles que não podem falar. E ainda mais, ele ensinará o amor às criaturas, porque ele é o próprio amor. Isso com 7 anos. Aí, na sua missão de trazer ao mundo a luz do mundo, Maria, iluminada de luz, passou a viver, depois da concepção, a ligação fluídica já com Jesus, por linhas espirituais que nós desconhecemos. E ele passou a comandar a sua mente. Ele dominava os seus sentimentos, que já eram puros, como vimos, não é? Então ela resplandecia mais a cada dia. O mestre se havia deslocado das esferas superiores. Já se encontrava agora na atmosfera da Terra. Falanges de espíritos puros o acompanhavam, num cortejo espiritual, dando cobertura nesse trabalho que haveria de realizar na Terra, em nome do amor. O parto de Maria deveria ser como foi, longe aí da curiosidade dos outros. Uma claridade diferente banhou o ambiente, onde se encontrava Maria e José. A palha que foi colhida e arrumada ali à guisa de cama, parecia que cada talo de capim era como se uma chama, uma chispa de luz se irradiasse pelos espíritos tutelares que ali estavam, para que o amor maior viesse à Terra. Iria receber ali o sol da verdade, o instrumento da libertação de todas as nações. Seriam beneficiadas pelo Evangelho. Isso tudo escapa à nossa concepção. Era para entender que dentro do ventre de Maria se acomodava o sol. Se Maria, para a sua descida à Terra, estagiou nos planos de evolução espiritual para assumir um corpo físico que lhe permitisse ser o condutor da luz do mundo, o seu regresso, quando ela desencarna, quando ela volta plano a plano, foi em linha reta, cumprindo aí a sublime missão de favorecer a inauguração da era nova da humanidade na Terra. Maria regressa ao ambiente condizente com a sua evolução espiritual. E essa estrela, então, conduzido pela vontade do Criador dos mundos, viveu na vigência plena de suas leis, cumpriu a sua missão. Quando ela volta, ela que abandonara todos os títulos para melhor cumprir a sua missão, quando ela volta, ela vai recolhendo todos esses títulos novamente. E agora ela ganha mais um, com letras de luz, dadas por Deus. E essas letras iluminadas agora era mais um título, a de mãe da humanidade. Então, aí está a história de Maria, desde a sua vinda do plano espiritual à Terra até o nascimento do nosso Senhor Jesus. Por sua ação, por o seu meio, é que se cumpriram as profecias sobre a vinda do Messias. É através dela que nós tivemos aqui o nosso Mestre e o nosso Salvador. E hoje mesmo, como todos os dias, infelizmente, nós estamos tendo notícias negativas. Uma pessoa me relata aí de uma pessoa que se suicidou, e isso está aumentando diante, como você disse, do que estamos vivendo, né? Desse quadro de pandemia. Então, veremos de lembrar nessa noite de Maria, que continua a nos amparar, que envolva todo o nosso planeta com o seu manto de luz,
a Mãe Santíssima da Humanidade, que está aí à frente do Hospital Maria de Nazaré, que socorre na profundeza em espírito aqueles que se suicidaram, que não estão condenados ao fogo eterno, que muito pelo contrário, ela, Maria, em muitos casos onde o sofrimento é maior e as trevas são mais densas, é ela mesma que vai à frente, conduzindo a caravana. Então, que nós possamos, diante de qualquer dificuldade, de qualquer desafio existencial, lembrar de Jesus e lembrar da Mãe de todos nós. Que numa hora de desespero, nós não nos esqueçamos da prece, do pedido de socorro, que eles virão nos auxiliar e nos amparar. Muito obrigada por essa noite, pela compreensão de sempre. Eu esqueci de falar, quem quiser ler, não sei se já leram, essa história está no livro Maria de Nazaré, daquele que nós íamos na última palestra falar, que foi do jovem rico, que à época preferiu ir ao jogo de bigas e acabou não seguindo o mestre, morre ali, reencarna várias vezes e que na última existência então ele fora Miramês, e é Miramês que manda esse livro por João Luiz Maia. Pode ser. Quando Jesus esteve aqui na Terra, momentos antes de voltar do plano espiritual, ele nos disse: não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei outro Consolador em Espírito de verdade. Então esses Espíritos, no comando de Jesus, está conosco, nos abençoando, nos amparando, nos orientando e nos dando coragem e força para a gente prosseguir. Mas precisamos estar junto deles, com o pensamento elevado, como Jesus disse: vigiai e orai para que não caia em tentação. Quando nós não vigiamos, nós não acertamos e cometemos erros gravíssimos, como no final da palestra dela falou do suicídio. Então nós temos que estar vigilantes nesse momento, lembrando que Jesus está conosco, nos abençoando, nos amparando, e a nossa Mãe Santíssima, Maria, a nossa Mãe querida, que, na minha opinião, é o segundo Espírito mais importante que a Terra recebeu. Primeiramente Jesus e ela que o recebeu. É a nossa Mãe Santíssima. Por este aprendizado, que Jesus nos fortaleça cada vez mais, para que possamos, na nossa luta diária, estarmos sempre com o pensamento voltado a essas almas queridas que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Jesus, educador da humanidade que disseste, deixai que os pequeninos comigo venham ter. Pequeninos somos todos nós, carentes da sua misericórdia, da sua paz, do seu amor. Que Jesus nos abençoe a todos, que levamos aos nossos lares esta paz, distribuindo aos nossos familiares o nosso carinho, o nosso amor. Boa noite a todos, muita paz, muito amor nos nossos corações. Que assim seja.